Bom dia a todos. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 até o 10. Este texto que a gente vai ler se refere a uma oração de agradecimento a Deus. E essa oração foi feita por uma mulher chamada Ana. Coincidentemente, o nome da minha mãe. Ana, só que essa Ana da Bíblia, ela era estéril. E pediu ao Senhor um filho. Engravidou e se tornou a mãe de Samuel, sacerdote, profeta, juiz, homem de referência em Israel. Então, esses 10 versículos são conhecidos como o cântico ou a canção de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Os livros de 1 e 2 Samuel mostram a transição do povo de Israel de um grupo de tribos para um reino unificado, governado pelo rei Davi, em Jerusalém, que passou a ser a sua capital religiosa e política. Saul e Davi, pela ordem, nesse livro de 1 e também no de 2 Samuel, são os personagens principais. Samuel, Saul e Davi. E o nascimento de Samuel, que abre esse livro, o livro 1, foi resultado de um milagre. E nós vamos relembrar isso. Da tribo de Levi, portanto, de onde saíram os levitas, os que serviam no templo, veio Ana, cujo nome significa em hebraico, cheia de graça. Aí, mamãe, cheia de graça, graciosa, favorecida. Contra ela pesava o fato de ela ser estéril. Portanto, ela era favorecida por um lado, no seu nome, mas desfavorecida por outro, diante daquela sociedade, que rejeitava, de certa forma, as mulheres que não podiam ter filhos. Eucana era o nome do marido. E tinha outra esposa, além da Ana, a Penina. A Penina com filhos. Então, mesmo contrária ao ideal divino, a poligamia era, digamos assim, aceita
em duas situações. No caso do primeiro casamento, não ter produzido filhos, e no casamento levirato, quando um homem era obrigado a casar-se com a viúva do seu irmão quando não tinha descendente, para que houvesse continuidade da linhagem. Todos os anos, quando a família de Eucana ia de Ramá, onde moravam, para Siló sacrificar, Penina, que tinha filhos, provocava a Ana, cutucava a Ana. Ela ficava triste, amargurada com essa situação. Não comia. Nesse período era um total desgosto, semblante descaído. Siló era o centro religioso da nação, onde ficava o tabernáculo, a 32 quilômetros de Jerusalém. Depois é que Jerusalém veio a se tornar esse centro. Seu marido queria tanto agradá-la, que oferecia a porção dobrada do sacrifício, da refeição sacrificial. Mas isso não fazia diferença para ela. Ele dizia, não chora, não fica triste. Alguns maridos talvez já tenham repetido isso para suas mulheres em outras situações. Não chora, não fica triste. E aí o Eucana chegou até a dizer, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ele tinha uma elevada autoestima. Não te sou eu melhor do que 10 filhos, né? Mas num desses anos foi diferente a postura da Ana. No templo, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira, perto de um pilar. Mais ou menos que nem o seu Abílio fica ali na saída, sentado assim na cadeira. E aí diz o texto, em 1 Samuel 1,10, levantou-se Ana, naquele ano, ela se levantou e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, foi específica no pedido, um filho homem. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, que era aí o voto do Nazireu, que é o que foi depois com Sansão, não é? Oração silenciosa no templo, só os lábios se moviam, confundiu Elias, que estava sentado naquela cadeira, que pensou que ela estava bêbada. Mas Ana explicou, eu sou uma mulher atribulada de espírito, ansiosa e aflita. Parece nos nossos dias. Pessoas atribuladas de espírito, ansiosas e aflitas. Assim estava a Ana. E ela fala, olha, eu não estou alcoolizada, mas orando desse jeito, mexendo os lábios sem sair som já há um bom tempo. E Eli, o que fez? A abençoou. Que Deus te dê o que você pediu, disse o sacerdote. Ana concordou. E o semblante daquela mulher, diz a palavra, já não era triste. Ela chegou triste e ela estava indo embora com outra cara e com o coração diferente. Chegando em Ramá, que era a cidade deles, né? A Ana teve relações com seu marido e ficou grávida. A estéril ficou grávida. E depois, no devido tempo, nasceu a criança que recebeu o nome de Samuel. Do Senhor o pedi, disse Ana. Então Samuel é o filho que foi pedido àquele cujo nome é Deus. E quando a criança desmamou entre 2 e 3 anos, Ana subiu a Siló para sacrificar e consagrar, entregar o menino ao Senhor.
ela encontrou Eli, apresentou-se, dizendo que era aquela que estivera no templo, orando por um filho, e fora atendida. E ela disse o seguinte para Eli, 1 Samuel 1:28. Pelo que também o trago, o Samuel, o filho, como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. E anualmente os pais iam até Siló levar uma túnica nova para o Samuel. E a Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas, num total de 6. A minha sogra teve 6. Samuel substituiu Eli como sacerdote, foi profeta, foi o último juiz daquela época, preparou o povo para a monarquia, que teve Saul como primeiro rei, e depois ungiu Davi, o escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, que sucedeu Saul. Essa história vocês já se lembravam. Eu recordei nessa introdução. E faço a pergunta: o que a resposta à sua oração produziu em Ana? Ela desejava um filho, um varão, homem, queria deixar de ser desfavorecida para favorecida, se tornou uma mulher com 6 filhos, sendo o primeiro um servo fiel e tremendamente usado na história do povo de Deus, uma referência de alguém com integridade de caráter. Qual foi a resposta dela? A chegada de Samuel gerou uma nova oração. E isso mostra a continuidade de um relacionamento com Deus. A sequência da conversa. E essa sequência que nós lemos, desses versículos de 1 a 10, do capítulo 2, essa sequência envolveu gratidão, louvor, e a expressão de uma fé inspiradora e genuína, que está registrada aí na palavra como cântico de Ana. Provavelmente foi falado numa assembleia diante de outras pessoas presentes, numa demonstração de total confiança que Deus estava no comando, que Deus se opunha aos orgulhosos e exaltava os humildes, com toda a sua graça. Ela usa uma linguagem poética, mas essa oração também trouxe uma profecia inspirada sobre o futuro rei, referindo-se a Davi e posteriormente ao Messias. Então nós podemos dividir essa oração em 3 partes. Primeira, gratidão. Ação de graças pelo milagre recebido. Vejam, o milagre não foi só a criança, mas ela foi salva do seu estado de ânimo para baixo, de mulher atribulada de espírito e aflita, a mudança de situação dela na sociedade, na família. Penina agora já não podia tirar casquinha. E diante do próprio marido. Se o marido já tinha esse amor tão grande por ela, sem filhos, imagine então com os filhos. Era a porção 4 vezes mais a refeição. Ela tinha que tomar cuidado, fazer dieta, para não engordar, né? É o que diz o versículo 1 do capítulo 2 de 1 Samuel. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro da tua salvação. Ou seja, ela reconheceu que a força para essa mudança não veio dela, mas do Senhor
o invencível. Por isso ela estava alegre, com o coração feliz, rindo à toa. Vocês lembraram de uma música aí, né? Estou rindo à toa. Foi salva, liberta de toda aquela situação caótica. E a Bíblia traz outros exemplos de mulheres que eram estéreis e experimentaram a mesma bênção de Ana ao ter filhos. Sara teve Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó, Raquel, José, a mãe de Sansão, que nós não temos o nome dela na Bíblia, teve Sansão, ela era estéril. No Novo Testamento, Isabel, mãe de João Batista. Isso me faz admirar ainda mais as mães que, não podendo ter filhos por meios naturais, adotam. Que bênção. Vocês são referência na igreja. As que têm filhos naturais e as que adotam os filhos como sendo seus. E esses filhos, como ficou registrado ali no texto de Ana, devolução ao Senhor. Porque os filhos não são nossos. Deus nos dá por um período de tempo para cuidarmos deles. No caso de Samuel, logo pequenininho, ele já foi devolvido ao Senhor. Mas não é a questão da devolução física, é o que está no nosso coração. Você é mãe, você é pai também. Os nossos filhos são presentes de Deus. Por isso nós temos que cuidar deles com todo o carinho, de acordo com os ensinamentos da palavra. Porque quando chegar o momento de eles tomarem as suas decisões, de serem confrontados com as situações que vão acuá-los nesse mundo, eles tomem as decisões corretas segundo a palavra de Deus. Porque quando isso não acontece, traz sofrimento para nós, pais. E exige de nós ainda uma oração mais intensa, atribulada, aflita, como foi a oração de Ana. Ainda bem que nós podemos correr sempre ao Senhor, que é o Criador da família e que tem um propósito para nós, pais, e para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Aleluia, né? Segundo ponto, louvor. Se a gratidão foi pelo que tinha acontecido, o louvor foi pelo reconhecimento do que Deus é, as características de Deus. E aí o versículo 2 começa dizendo: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. A santidade de Deus, Ele é puro, Ele é irrepreensível, não tem erro nenhum nele. A origem de tudo, sem igual. E aqui Ana fala, incomparável, não existe nenhum Deus com D minúsculo que possa se comparar ao nosso Deus vivo, verdadeiro e presente, que escreve toda a história. Aleluia. Então a Ana fala da santidade, mas fala também da fidelidade de Deus. Na continuidade desse versículo 2, diz, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. A rocha aí como sinal de algo firme, constante, uma fortaleza. Como é a fidelidade do nosso Deus, que não falha nas suas promessas. Esse Deus reto. Davi fala em Deus como rochedo, a força da salvação dele, um refúgio que sempre traz esperança. Aleluia. Também a sabedoria de Deus. Versículo 3, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Ele tem todo o entendimento, é o Criador, mas não só criou, como sustenta, como mantém todas as coisas.
E o julgamento da humanidade está nas mãos dele. Ele tem a palavra final. E nossa soberba joga contra. É nossa adversária na corrida espiritual do dia a dia. Na verdade, nos afasta de Deus, porque Ele resiste aos orgulhosos. Essa mãe humilde estava reconhecendo de que nada que ela era, Deus olhou com carinho para a sua vida e a exaltou. O poder de Deus, versículo 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. E aí o arco era um símbolo de superioridade na guerra, naquela época. Era a arma mais potente e destruidora. Mas nada supera a força que vem de Deus, capaz até de levantar os fracos e desanimados para enfrentar o exército dos filisteus, como foi no caso desse povo, ou qualquer outro adversário ou inimigo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pensamos. Inclusive na vida do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, das suas filhas. A soberania de Deus, versículos 5, 6 e 7. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. A interferência de Deus muda qualquer situação. Qualquer situação. Da pobreza, da riqueza, de vida ou de morte. E Jesus mostrou isso, ressuscitando pessoas que tinham perdido a sua vida, de esterilidade ou não. E os 7 filhos citados mostram uma família numerosa, feliz, porque o 7 na Bíblia é símbolo de perfeição e plenitude. Mais um atributo de Deus, uma característica de Deus, misericórdia. No versículo 8. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo, que é lixo, monturo é lixo, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Esse texto é praticamente o mesmo que está no Salmo 113. Que maravilhoso socorro que vem do alto, que tira alguém do fundo do poço, do monturo, do lixo, para colocá-lo em posição de destaque, de reconhecimento, que nos devolve a esperança, que nos faz filhos de Deus, perdidos que estávamos nos nossos pensamentos e pecados, que nos dá uma herança eterna, gloriosa, que não murcha, que não mancha. E todas as autoridades da terra estão nas mãos do nosso Deus. Ele estabeleceu o seu trono acima de todos os governantes. Ele reina. Ele reina. E apesar de toda a sua glória, Ele se preocupa conosco. Ele se preocupa com a sua família. Ele se preocupa com os seus problemas. Ele se preocupou com aquela mulher, com Ana, a ponto de ela fazer
essa oração que não podia sair da simplicidade dela, a não ser da ação poderosa do próprio Espírito de Deus sobre a vida dela. Justiça, é o versículo 9. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O Senhor cuida dos seus, traz livramento. Tinha um grupo lá em Portugal, de irmãos que veio do Espírito Santo, que frequentavam a comunidade, e eles falavam assim: Deus entra com providência. Ele entra com providência. Ele guarda os pés, isso é, os passos, os caminhos, para que a gente não caia em ruína, para que as nossas vidas sejam bem diferentes daqueles que não temem a Deus, inclusive diante das tragédias e das dificuldades às quais todos nós estamos sujeitos, nós não estamos livres. Porque muitos querem prevalecer pela força, mas não é a proeza física que traz a vitória, e sim a presença do Senhor. Quantas vitórias o povo não teve como exército, sem fazer absolutamente nada, simplesmente observando a ação de Deus. Inclusive coisas improváveis, aos quais se submeteram, gritando, e caíram os muros de Jericó. E eles tomaram toda aquela cidade, por exemplo. Ou seja, a justiça é dele, está nas mãos dele, desse Deus presente, vivo. E eu repito o que está nesse texto: ele sempre estará ao lado dos seus santos. Nós somos os santos, santificados através de Jesus, separados para vivermos juntos, em comunidade, nessa comunidade de discípulos, que é a igreja do Senhor Jesus. E o último ponto. Então, primeiro eu falei de gratidão, depois eu falei de louvor, e agora, fé. Fé. Ana era uma mulher de fé. Aqui apontando para o futuro, para algo que aconteceria, uma profecia. Tanto no surgimento de um justo rei terreno, segundo o coração de Deus, que governaria aquele povo, Davi, quanto na vinda do Messias, o ungido do Senhor, o Cristo, o enviado, Jesus. É o versículo 10, que é o último versículo do Cântico de Ana. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Aqui Ana está anunciando que o propósito de Deus seria cumprido em Cristo. Ela falou em rei antes que houvesse rei em Israel. E hoje nós podemos entender com mais clareza as palavras dela. Era a confirmação de que o próprio Deus daria forças ao seu Filho, na sua encarnação, no seu mistério, na sua morte, na ressurreição, e se alegraria em vê-lo reinando à sua direita, como Jesus está. E também que quem reconhecesse isso, deixaria de lutar contra Deus, para ser quebrantado, para ser curado, para ser recebido na vida eterna através da fé em Jesus Cristo. E eu reforço esses 3 pontos da oração de Ana, que se referem ao passado, gratidão pela chegada de Samuel, presente, louvor ao Deus que mudou a situação pela sua santidade, fidelidade, sabedoria, poder, soberania, misericórdia, justiça e futuro, fé no cuidado de que o ungido de Deus viria. E vejam só que coisa maravilhosa. Esses 3 pontos, vamos repetir. Primeiro, segundo, louvor. Terceiro, fé.
podem ser notados também na oração que Maria fez. Após ser visitada por um anjo e receber a notícia de que ela seria a mãe terrena do Salvador, de Jesus, que viria a ser o Senhor. E essa oração é chamada de Cântico de Maria, de Magnificat. Em latim, essa palavra significa engrandece. É um louvor ao Senhor que Maria entoou, agradecendo pelas bênçãos que lhe foram concedidas, que está lá no capítulo 1 de Lucas. Nós vamos ler a partir do 46 até o 55. Repare na divisão. Os versículos 46, 47 e 48, gratidão. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Louvor agora. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparando a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E aí vem a fé, na segunda parte desse versículo. No versículo 55. Então, o 54. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E agora o 55. Fé, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. É preciso fé para crer nas promessas de Deus. E a Bíblia está cheia das promessas de Deus. Para as nossas famílias, para os nossos filhos. Então, concluindo, Ana e Maria deixaram exemplo às mães. Vocês, mamães, que estão hoje aqui, presentes. As mães que estão assistindo pela TV CMC. E as mães que partiram, fica para os filhos a lembrança do testemunho delas. Ana e Maria. Exemplos de pessoas que tiveram comunhão com Deus, mesmo na angústia. Que se relacionaram com Ele e não se esqueceram de que a resposta pelo presente da paternidade envolve gratidão, louvor e fé. E isso não é só para as mães, é para todos nós. Gratidão, louvor e fé é o que nós devemos tributar ao nosso Deus, entregar a Ele. Porque Ele é digno, Ele merece. Dar graças pelo milagre da vida. Muitas vezes impossível, e que Deus torna possível. A fecundação e o desenvolvimento de uma criança no ventre materno são impressionantes. Algo maravilhoso, que só alguém com tanta sabedoria como Deus poderia criar. Reconhecer quem é esse Senhor, que permite o privilégio de ter uma criança sendo gerada dentro de si. Reconheça isso, mulher.
Você é privilegiada, você é bem-aventurada. E fé de devolver a Deus os filhos. Fé que a Ele pertencem. Crendo que o Senhor vai continuar ajudando-nos como família e como igreja na educação deles. Mas primeiro é uma responsabilidade na casa. Tem muita gente querendo transferir a responsabilidade da educação dos seus filhos para a igreja. Pai e mãe, ou só mãe muitas vezes, que tem aí um encargo mais pesado ainda. É com vocês, é com a gente. Para que esses filhos, quando tiverem que tomar decisões, escolham por Cristo. Como devem aprender de nós. Então, através da minha mãe, Ana Maria, você vê que ela não é só Ana, ela é Ana Maria. Da minha sogra, Maria, eu desejo um feliz Dia das Mães a todas as que estão presentes aqui, em especial a minha esposa linda, mãe dos meus 2 filhos, a Cássia, a minha irmã Ana Lice e minha cunhada Eliane. Não é Ana, é Eliane. E que Deus seja engrandecido nessa manhã. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.